A inteligência artificial sabe tudo, menos os dados que você quer que ela saiba, os dados da sua empresa. E se eu te disser que você pode conectar qualquer LLM com os seus dados, com as suas ferramentas, com as suas APIs e fazer o deploy em minutos? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. LLM é a abreviação para Large Language Model. Basicamente, o que a gente chama de inteligência artificial é um modelo de LLM, onde a gente consegue mandar mensagens e receber mensagens. A gente já sabe que AI é incrível, mas existe esse problema, ela não tem os seus dados, ela não sabe os seus dados. Ela não conhece a sua API, os seus bancos de dados, as suas ferramentas internas. Resumindo, cada componentezinho diferente que existe dentro desse cenário de AI, você vai precisar desenvolver uma solução customizada do zero. E eu nem preciso dizer que isso vai te custar tempo, dinheiro e latência. Mas é aí que o MCP entra para resolver esse tipo de problema. MCP é um protocolo de código aberto, open source, criado pela Anthropic, que funciona como um padrão universal para conectar LLMs com contextos externos. Pensa nele como um conector, uma ponte padronizada que conecta LLMs com contextos externos. Quando você pensa em usar inteligência artificial, AI, é mais ou menos assim que você vai utilizar. Vai existir uma interface de chat e esse chat está integrado com um modelo LLM. Então você vai lá e faz suas perguntas, pede ajuda para alguma coisa, então é desse jeito que você vai acessar. Mas aí quando você pensa em usar os seus dados, vamos trazer seus dados para cá. Como que o chat ou LLM vai ter acesso aos seus dados? Ou às suas APIs, os seus serviços, os seus bancos de dados e tudo mais? Então, quando você pensa em criar, sei lá, um agente, você faria desse modo aqui. Você pegaria essa estrutura, vamos dizer, e seria mais ou menos assim. Você criaria o seu agente aqui. Então você vai programar ele, consultar seu banco de dados, as suas APIs e tudo mais. Você cria um contexto e um prompt para mandar para a LLM e ele volta como resposta. Mas imagina se você tem que fazer isso com uma LLM diferente, que tem uma API diferente. Ou imagina que você tem que fazer isso para integrar com algum outro software diferente. Sei lá, hoje em dia tem vários softwares que aceitam integração com a LLM. Como que você faria isso? O único jeito de fazer isso seria criando uma solução customizada. Então você teria um agente para uma integração com a LLM, outro agente para outra integração, outro agente para uma outra ferramenta e assim vai. Concorda comigo que isso aqui é muito difícil de escalar e muito difícil de ficar desenvolvendo sempre que existe uma atualização, uma mudança ou um cliente, um software diferente? E é por isso que a Anthropic fez essa solução. Então, vou colocar aqui os seus dados aqui. Como que funciona mais ou menos? Aqui existe dentro do seu cliente aqui é um chat, eu vou chamar de client ou host também, a gente pode chamar ele de host. Dentro do seu host, do seu client, a gente vai criar um MCP client, tá bom? E aí esse MCP client se comunica com o seu, deixa eu colocar mais para baixo, e aí o seu MCP client vai se comunicar com o host, ou com o cliente, ou com o software que você está usando. E isso daqui pode ser um chat, pode ser... Vamos ver o que pode ser aqui, ó. Isso aqui pode ser um chat, pode ser uma IDE, como, sei lá, Windsurf ou Cursor. Pode ser também uma ferramenta que já tem essa integração. Então, essas coisas aqui... O host pode ser tudo isso daqui. Quem usa o Windsurf e Cursor aí sabe muito bem como que é. Mas pode ser um chat interno da sua empresa aí, então você está usando já LLM nesse chat e você quer adicionar novos poderes para ele. E aí você tem esse MCP Client. O MCP Client, ele vai se conectar, será que eu consigo fazer aqui? Ao MCP Server, que é onde você vai colocar os dados da sua empresa e do seu serviço. Então aqui a gente vai ter essa comunicação
Então, quando você criar um prompt ou pedir uma ajuda para o agente ou der um comando para o agente e citar o MCP Client, ou você pede ajuda para o MCP Client, ele vai criar um contexto aqui e mandar para a LLM. E aí, quando a LLM voltar os dados e tudo mais, ela pode chamar de novo o MCP Client ou não e trazer a resposta para você. Ou seja, os dados da sua empresa, os serviços, as APIs, os bancos de dados da sua empresa não estão dentro da LLM. Eles estão trabalhando em paralelo e a gente tem esse conector que é o MCP. Ou seja, esse protocolo funciona como se fosse uma porta USB do seu computador. Você pode conectar um monte de acessório para que o seu computador tenha acesso a esses acessórios. Dentro de um MCP, você pode adicionar 3 novos poderes aí para sua LLM. Eles são Tools, Resources e Prompts. Os prompts são autoexplicativos. É o que? Você vai fazer com que o seu MCP Server tenha prompts padrões para serem executados dentro da LLM. Beleza? Então você consegue compartilhar prompts que todo mundo da sua empresa usa ou que algumas áreas usam. Então, sei lá, o pessoal do marketing usa sempre os mesmos prompts. Você consegue usar um MCP para isso. O pessoal de design usa prompts para criar imagens e tudo mais. Você pode criar prompts já alinhadinhos, testados e configurados para que o pessoal de design sempre use esses prompts. Resources são dados, ou seja, como que você compartilha os seus dados, ou seus datasets, ou acesso aos seus dados através de um conector MCP, através de um protocolo MCP. Então isso vai funcionar muito bem para você consultar, sei lá, status de pedidos e compras e vendas aí da sua empresa, consultar status de, sei lá, assinatura de contratos, se você tem uma área de legal e contratos e tudo mais. Pode funcionar no contexto de desenvolvimento de software, para você ver o status de uma pull request que está aberta lá, se alguém aprovou ou não aprovou, se tem comentário ou não tem comentário, e assim vai. Então você consegue fazer consulta e ter acesso a dados de uma maneira determinística, ou seja, você vai programar, se você quer que faz uma consulta no banco de dados, se chama uma API, e vai voltar esses dados para a LLM de uma maneira determinística. E não estatística como funciona uma LLM no geral. E o Tools é o que eu quero mostrar para vocês aqui, você vai dar poder e ferramentas para essa LLM trabalhar e ter acesso ao que você precisar que ela tenha acesso. Então vamos fazer uma analogia bem rápida. Imagina um cozinheiro que está dentro de uma cozinha. Ele tem todo acesso a 1 zilhão de receitas que ele já decorou, mas ele só consegue te falar essas receitas. Então vamos falar para ele fazer um hambúrguer. Ele vai te falar, você precisa de pão, você precisa de um hambúrguer de carne, você precisa de queijo, salada, e assim vai, dependendo do hambúrguer que você for fazer. Mas se eu falo para ele, agora você tem uma ferramenta que é uma chapa. Então a gente pode começar a falar para ele, pegue o pão, coloque na chapa, esquenta o pão, depois coloque o hambúrguer na chapa, depois monte o hambúrguer. Então cada passo dessa receita a gente consegue dar ferramentas para ele ir executando e no final ele não só trazer uma resposta de uma receita de hambúrguer, e sim um hambúrguer pronto. Uma coisa muito importante sobre o MCP Server é que uma vez você fez esse MCP, você pode conectar aonde você precisar conectar, seja num chat, seja numa IDE, seja numa ferramenta que tenha já suporte a MCP. Agora, onde você coloca o seu MCP? Você precisa de alguma coisa rápida, de baixa latência, alguma coisa escalável. Nossa, escrevi tudo rápida. Escalável, automática de preferência. Você precisa de alguma coisa serverless. Isso vai fazer com que você tenha mais agilidade e economize uma grana na hora de servir o seu MCP. E você precisa de alguma coisa global. Tá bom, o último talvez não seja extremamente necessário,
mas dependendo do que for a sua empresa, de que tipo de serviço, de que tipo de solução você tem, que tipo de aplicação você vai precisar ser global. Mas aqui é isso. Você pode ser global. Serverless tá certo. Eu tô vendo as coisas que eu tô escrevendo errado. E aí, eu tenho uma solução que resolve todas essas coisas. Function da Asium. Então você consegue desenvolver o seu MCP, ter acesso a todas essas funcionalidades. Nossa, escrevi errado aqui também. Então você consegue desenvolver o seu MCP, ter acesso a todas essas funcionalidades, ser rápido, de baixa latência, escalável automaticamente, serverless onde você executa e paga só o que você está realmente executando e escala global automaticamente também. Uma vez você fez deploy na Asium, você é global do dia zero, a partir do instante zero. Então vamos criar um MCP do zero e fazer deploy na Asium. Bora codar! Eu já deixei preparado aqui um MCP que eu fiz de exemplo, tá? Eu usei ele usando o template da Asium. Então, se você quiser criar um desse aqui, eu vou te mostrar como que você vai criar um desse. Eu criei usando o template da Asium. E se você quiser criar também, você vai precisar ter o CLI instalado aí no seu computador. E aí, para utilizar, você vai rodar Asium init. E aí, assim, ele vai inicializar, vamos dizer, todos os comandos. Eu não vou até o final, só para você ver. E aqui você consegue escolher, tá aqui no topo, AI Studio, tá vendo aqui? Quando você escolhe AI Studio, vai aparecer algumas opções de MCP, AI Studio e tudo mais. Eu estou usando esse Asium MCP Template No Auth, ou seja, eu não tenho autenticação, é um template sem autenticação, um template bem simples. É porque os outros você consegue ter autenticação, sessão de usuário e tudo mais. Mas esse daqui é o bem simples, que é exatamente esse que eu estou te mostrando. Eu fiz só poucos ajustes, mas eu vou deixar o link do repositório aí na descrição também, tá bom? Então eu só vou cancelar esse aqui. E aqui eu já estou executando algumas coisas, mas eu quero te mostrar isso daqui, tá bom? Então vamos mostrar aqui. Aqui eu tenho o index, então eu tenho algumas rotas aqui determinadas, mas o mais importante acontece nessa rota MCP, tá bom? Então eu tenho uma rota MCP que eu configuro aqui um Streamable HTTP Server, ou seja, eu estou fazendo uma requisição streamável, se é que eu posso traduzir desse jeito, tá bom? E aqui tem outras rotas, aqui eu só estou bloqueando outras rotas do GET e do DELETE também, que eu não tenho suporte. Eu vou dar suporte só para essa rota POST. O MCP, eu já disse, ele é um padrão, um protocolo open source criado pela Anthropic. Ele usa o padrão de transferência de dados chamado JSON RPC ou JSON RPC. Isso faz com que essa transferência de dados seja muito fácil de interpretar e tudo mais. Então você vai ver que a maioria dos casos aqui, ó, eu estou devolvendo um JSON aqui, aqui eu também devolvo um JSON. Quando eu recebo a request aqui também é um JSON, tá vendo? Um rec JSON para pegar o body e tudo mais. Tá bom? É bem simples, basicamente é um JSON com alguns campos e alguns formatos obrigatórios, tá bom? Seguindo aqui, aí a gente vai ter o servidor, eu crio um servidor aqui, eu estou chamando de Asium MCP Server, dou a versão para ele e tudo mais. E aqui eu começo a declarar as minhas funções. Eu só declarei uma função, se você for ver aqui no server, ele faz um for each naquela lista de função, mas eu poderia ter várias funções, dezenas de funções aqui, poderia ter também resources e prompts, mas esse vídeo aqui, para manter ele enxuto, eu vou fazer só uma função. E aí eu criei essa função que chama Calculator Tool. O começo dela, eu só estou descrevendo como que essa ferramenta vai funcionar. Qual é o nome dela, qual é a descrição, e aqui eu falo como que eu uso ela, e depois eu faço o input schema. O input schema eu preciso de alguns dados para executar essa função aqui, e aí eu estou dizendo quais são os dados que eu preciso. E o output schema eu estou dizendo o que eu vou devolver, responder na execução dessa função. E aí depois eu tenho a própria função. É uma ferramenta que vai executar uma função, e aqui eu tenho essa função execute, que vai receber alguns argumentos, que basicamente são os argumentos que eu declarei aqui em cima, e vai fazer alguma coisa. Aqui é uma calculadora, então eu estou falando que eu só aceito algumas funções aqui, né? Eu tenho aqui o número A, o número B e a operação. E aqui eu estou restringindo quais são as operações que eu consigo executar. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu coloquei tudo em inglês aqui para ficar mais genérico. E aí, se não for nenhuma delas, eu disparo um erro. Falo que essa operação é inválida. Se eu colocar qualquer outra coisa lá, vai ser inválida. Aqui eu executo a operação propriamente dita.
trago o resultado e depois eu trago a resposta aqui e retorno que isso vai voltar para a LLM, beleza? E aí eu posso fazer aqui o deploy dessa minha função na Asion, executando o comando Asion deploy. Aí aqui eu só estou colocando debug e o local só para mim ter algumas informações, e o local quer dizer que eu quero que build local e só suba essa função já com o bundle pronto, tá bom? Então ele vai agora buildar localmente e fazer a atualização dessa minha função, colocar ela disponível na infraestrutura da Asion, e no final ela vai me dar uma URL, quer ver? Agora, um jeito da gente testar o nosso MCP é usando o MCP Inspector. A Anthropic criou essa ferramenta, que é o Model Context Protocol, para fazer a inspeção dele e tentar executar ele sem ter a necessidade de colocar ele numa ferramenta de LLM e integrar com a LLM. A gente vai testar só o MCP aqui. Então, nesse caso, a gente só executa ele. Ele já vai abrir uma nova aba para a gente testar. Aqui eu coloco Streamable HTTP, que é o Streamable HTTP, o HTTP streamável, que é o jeito que a gente construiu, o protocolo de transporte de dados. E aqui eu coloco a URL, essa URL aqui, ó, tá vendo? Que a Asion deu no nosso deploy. E aí aqui, a única coisa que eu coloco no final é /mcp, que é vou voltar aqui, a rota que a gente criou aqui no nosso servidor, na nossa function, tá vendo? Criamos a rota. Então aqui eu posso só conectar e ela já vai conectar na minha ferramenta. Conectou na minha ferramenta, ela já identifica tudo que minha ferramenta tem. Porque como a gente declarou tudo, ela já sabe tudo que a minha ferramenta tem. Então ela sabe que não tem prompt, não tem resource, mas tem tools. Aí eu posso clicar aqui, listar ferramentas, e aí ela já traz a única ferramenta que a gente tem, que é o Calculator. Trouxe o Calculator aqui, ó, agora a gente consegue usar o Calculator. Então tá aqui, só deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então aqui, ó, ele já dá as instruções que a gente colocou no código e o nosso input aqui. Então eu vou colocar aqui 1 mais 1 e eu vou fazer a operação de adição. Então eu consigo executar. Executou, sucesso, ele traz o resultado 2. Eu consigo colocar aqui 9 multiply. Aí ele executa, sucesso, 81. Mas eu posso colocar aqui, sei lá, Bruno Germano, é o meu nome, mas essa operação não vai existir e ele vai retornar o erro que a gente colocou lá, tá vendo? Invalid operation. Pronto, nesse ponto você já pode ter certeza que a sua MCP já está funcionando. Você pode, então, dentro do seu código, fazer qualquer integração de ferramenta que você quiser. Então vamos dizer que você quer fazer um MCP para pedir pizza. Você pode fazer aqui uma ferramenta, do mesmo jeito que eu fiz o calculator aqui, pode ser um order a pizza. E aí você só coloca os parâmetros, qual sabor, e aí aqui no execute você executa aí a API da pizzaria, a API do aplicativo de delivery para fazer o pedido de pizza, entendeu? E é assim, simples assim que funciona o MCP. Pensa que o MCP vai ser o conector de ferramentas de um universo fora de uma LLM para que a LLM tenha acesso. Tá, agora eu vou te mostrar como que a gente usa, vamos dizer, esse MCP Server. Eu vou testar num host aqui que é o Windsurf. O Windsurf é essa ideia que eu estava mostrando aqui para vocês, que ela já tem suporte a MCP Servers. Então, para eu usar, eu venho aqui no Cascade, que é a parte dos agentes, clico aqui nesse conectorzinho aqui, parece uma tomada, que é os MCPs, e aí eu venho aqui nas configurações, tá vendo? Nas configurações eu tenho um monte de MCP que eu já configurei, que eu já uso aqui para outras coisas, mas vamos colocar o nosso aqui, que vai chamar Asion Calculator. E aqui eu vou colocar, ao invés de esses comandos, como estão nos outros aqui, eu vou colocar a URL. Como é um servidor remoto, eu coloco server URL, e aí aqui, vamos pegar lá a nossa URL que está aqui, ó. E aqui eu coloco a URL. Simples assim, fechei, eu volto aqui no connector, eu atualizo aqui, ó, tá vendo? Ele vai atualizar agora todos os meus MCPs aqui. Eu posso até clicar aqui, eu acho que ele vai mostrar melhor. Ó, tá mostrando melhor. Tá fazendo a atualização nos nossos MCPs. E aí, olha aqui, ó, já apareceu aqui, ó, Asion Calculator. Se eu clico aqui, ele fala todas as ferramentas que eu tenho. Ele dá uma breve descrição e tudo mais. Então, ó, eu vou fechar aqui.
E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente usa. Aqui está nosso código e tal, mas ó, basicamente é assim. Use o... Eu cito esse MCP, eu coloco o @Asion Calculator, tá vendo? Ele me dá a opção aqui. E aí eu coloco A é 1, B é 2 e aqui Operation, eu quero que você faça o Multiply. Não, Multiply vai dar o mesmo número. Eu quero que você faça Add. Beleza. Aí eu vou, dou Enter. A LLM agora está interpretando a minha mensagem. O client aqui acessa o MCP e ele traz o resultado e ele formata esse texto bonitinho com o resultado. Então tá aqui, ó. Ele fala que ele usou o MCP Asion Calculator, aqui ele dá até ó, o que ele fez, ó, ele montou os argumentos e trouxe o output e calculou aqui e trouxe a resposta. Então vamos fazer outra aqui. Use o Asion Calculator. Agora vamos fazer uma bem difícil. A, um número grande, B, outro número grande e vamos fazer Operation Multiply. Ah lá, agora, de novo, ele vai tentar usar e fez o cálculo, ó. Nossa, e dá isso mesmo? Ô, louco, que número grande. Mas, ó, tá vendo? Ele montou o prompt que ele vai ter que executar o MCP, executou o MCP e ele traz e formata de novo. Olha que bonitinho. Será que eu consigo fazer sem fazer o A, B, Operation? Vamos ver. Use, @Asion Calculator. Adicione 3 em 2. Eu estou tentando ver se a LLM vai conseguir interpretar o que eu estou dizendo, criar os comandos para executar o MCP e executar o MCP. Vamos ver. Conseguiu! Ah lá! Ele montou exatamente a requisição que ele precisava fazer e fez. Isso é o MCP. Agora imagina todas as possibilidades que você pode fazer usando LLM, MCP, AI e tudo mais, fazendo deploy na Asion. Você acabou de ver como que você cria um servidor MCP, faz deploy dele na Asion e testa e utiliza ele. Isso tudo em poucos minutos. O código completo desse MCP que eu acabei de mostrar aqui no vídeo está no GitHub e o link está aí na descrição. Eu quero ver você criando o seu MCP e fazendo o deploy dele aqui na Asion. Eu quero ver você integrando, sei lá, a sua API favorita, conectando com o seu banco de dados aí, com os seus dados. Ou sei lá, com as suas ferramentas internas que você usa aí no seu dia a dia. E ó, ficou com alguma dúvida? Usa aí o campo dos comentários. Ah, comenta também que tipo de MCP você criaria com todas essas dicas que eu dei nesse vídeo. Usa o campo dos comentários. Se você fizer o deploy do seu MCP, compartilha com a gente. Marca a gente aí nas redes pra gente ver tudo que vocês estão criando. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Esse é o único jeito de você não perder nenhuma novidade do que vai rolar por aqui. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que você acha que é importante ele saber sobre esse conteúdo também. Eu deixei um outro vídeo relacionado para você aprender e conhecer um pouco mais sobre a Asion. Então clica aí, assiste lá, porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau!